Carta 15, O Urso. Vídeo 1 de 4, Introdução, Considerações Gerais. É que é um vídeo dividido em 4 partes, é um estudo um pouquinho mais aprofundado para a gente entender essa carta de vez. Já consta um vídeo no canal sobre a carta Urso e tem um vídeo de combinações também. Mas agora são estudos um pouquinho mais aprofundados, estamos retomando os estudos. E vai ter vídeo de combinações também mais abrangente do que o primeiro, tá bom? Bom, então esse deck aí é o do Ciro Marchetti. Eu trouxe essa foto em destaque para explicar uma curiosidade. Por que foi colocado o urso polar? Porque esse autor considera o urso polar o animal mais poderoso do planeta. Eu não sei se se o urso polar é, mas é assim que o autor considera, por isso ele escolheu. Então aí já dá para a gente começar a pensar se ele colocou esse urso porque é o animal mais poderoso do planeta na visão dele, então é porque é uma carta que tem tudo a ver com poder, como a gente vai ver pra frente. Olha aí o nosso amigo urso. Ele apareceu aí para ver o que a gente está fazendo aqui nos domínios dele, porque ele não gosta muito que ande pelos domínios dele. Mas a gente vai pedir licença e vai falar dele sim. Baralho cigano e Lenormand. Tem uma pequena diferença quando é baralho cigano, ele puxa mais os desenhos para a interpretação brasileira. E quando é Lenormand, ele desconsidera a interpretação brasileira, ele só coloca a interpretação estrangeira que não tem essa da traição, falsidade. É só no Brasil. Qual que é o certo? Vamos devagar. Não estou falando que esse é o certo ou que aquele é o certo. Estou falando que são interpretações diferentes para a mesma carta. A interpretação é tão diferente de um autor para o outro, que aqui eu trouxe uma autora brasileira, que é o baralho da Cigana Isabelita, que depois eu coloco o nome da autora aí embaixo. Eu escolhi esse porque é o único que eu vi que nem tem o urso. Ele tem uma figura que representa o ato da traição, ali, uma punhalada no coração. É porque a Cigana Isabelita leva sempre para o lado do amor, né? Um baralho bem de amor mesmo. Por isso eu trouxe esse para ver como chegar a nem ter a figura do urso. Mas é o único, tá? Que eu vi, pelo menos. Se tiver algum outro, coloca aí pra nós. Eu tô adorando essa participação aqui nos comentários. Nossa, muito legal. E daí o segundo aqui, onde diz poder e força, Lenormand. O Lenormand, então, é a visão estrangeira, tá? Eu vou colocar vídeo também. Eles chamam de tradicional. Quando falar em tradicional, não é a tradição brasileira, tá? É a tradição de onde ele nasceu. Ele nasceu fora do Brasil, essas 36 cartas nasceram fora do país, então é a visão tradicional, é como ela é interpretada, vamos dizer assim, lá fora, né? Que tem mais a ver com poder e força. A gente vai ver que tem muitos outros significados, mas assista os 4 vídeos, porque lá no final vai ficar tão fácil para você entender todas essas cartas diferentes, porque você olha assim, a um primeiro momento, traição, poder, nossa, o que eu vou dizer, né? Então não se preocupa com isso, porque assiste os vídeos, eu sei que não é fácil, mas lá no final você vai, pelo menos essa carta para nós, ela vai ficar bem entendida, para poder depois cada um desenvolver a sua leitura, mas pelo menos aquele start que eu sempre digo. Aí eu trouxe vários baralhos para a gente dar uma olhada aí na tela. Alguns você já vai ver assim, só porque a gente falou até aqui, você olhando esses baralhos está misturado, brasileiros e estrangeiros. Você já vê aqui que onde aparece coisas diferentes do que um urso, porque sempre é um urso imponente, né? Um urso imponente por quê? Porque ele é dominador, porque ele é territorial, então ele é poderoso, forte, então sempre aparece aquele urso imponente. Esse aqui, o segundo aqui na linha de baixo, é de um autor inclusive brasileiro, que é o Paulo Rodrigues, que ele colocou o urso polar também. E trouxe algumas cartas estendidas no baralho dele também, que é só do homem e da mulher. Mas eu perguntei para ele e ele disse que realmente na criação do baralho dele ele usou a interpretação tradicional, ou seja, a interpretação estrangeira, que é o que a gente vai falar bastante isso ao longo do vídeo aí, chegando no final a gente vai estar muito íntimo desses termos. Ali o primeiro, ali da linha de cima, lá o olho gordo, o deck do cigano, que eu já fiz vídeo também, as falsidades. Então você já vê que ali o autor interpretou na visão brasileira, porque não tem como numa carta só
um artista colocar tudo o que a carta significa. Ele vai escolher um. Os autores, eles escolhem o que ele quer dizer com a carta. Então, é por isso que tem diferenças. Você pode ler, você vai olhar uma carta, você vai... Mesmo que você pegue esse primeiro aqui, as falsidades. Então, assim, você vai falar das outras coisas também, dos outros aspectos também, claro que você vai. Então, você não precisa se prender só porque está escrito. Você tem que entender que o autor assim escolheu. O segundo aqui na linha de cima, olha, dominante, né? Eles colocam, tem muita questão do domínio, tá? No terceiro ali de cima, dá pra, esse ali tem um negócio interessante, que é a questão do cuidado. A gente vai ver pra frente que o urso é uma carta de aviso, de cuidado. Então você vê que a fadinha tá ali do lado, mas ela está com cuidado, né? Ela não tá nem brigando com o urso, ela tá com cuidado. Ele nem olhando pra ela não tá, mas ela está tomando cuidado. Ali o quarto da linha de cima, que tem o urso com as duas crianças, então ali o autor escolheu o que é o aspecto da proteção, porque o urso protege os filhotes. E o último da linha de cima, é a mesma coisa que o segundo, é o urso no seu domínio, no seu território. E é uma autora brasileira. Ali na linha de baixo, o primeiro já fala mais da ira, né? O segundo eu já falei, o terceiro a mesma coisa, o quarto está colocando a questão da gula ali, é o urso comendo. Também coloca água, a gente não sei se eu já falei em algum vídeo onde tem água nos decks, ele tá falando do sentimento, que o urso ele é sentimental, um sentimento possessivo ele tem. Um amor possessivo não é um amor puro, tanto quanto da carta do coração. Veremos até comparações com algumas cartas adiante. Por isso que eu tive que dividir em 4 partes. O penúltimo ali da linha de baixo, aquele que tem o ursinho, o menorzinho ali, é um baralho brasileiro também tradicionalíssimo aqui no Brasil, porque eu era criança e já vi esses desenhos. É o baralho feito pela Pinguim, que é a mesma que faz os baralhos que a gente jogava, canastra, etc, o baralho comum, né? E o último ali é um autor brasileiro, o André Mantovani, famosíssimo, tem programa na televisão e tudo. Ele também traz no baralho dele outros aspectos do urso. Ira, ele traz a espiritualidade, mas a gente vai ver até como. E até porquê e como chegar nisso, tá bom? Então é só a gente prosseguir. Poder parental, peso, chefe, força, administração, nutrição e dietética, proteção, dinheiro, grande, parental, ciúmes, arrogância e orgulho. Isso num livro. Do outro, sexualidade, olho gordo, falsidade, espiritualidade, magia, feitiço. No outro, teimosia, exagero, envelhecimento, estabilidade profissional, liberal, sócio, riqueza, abundância, instabilidade, impaciência, força de caráter, opressão, agressão, intimidação. Deu? Acabou o vídeo? Só decorar? Não dá, né? Não dá porque fica difícil. Então aí você ou desiste ou decora algumas, né? Porque são 36 cartas, então vai decorar aí eu juntei alguns livros, deve ter umas 30 palavras, e decora fica limitado ali. E o limite, o problema dele é que ele pode limitar até a conexão com a intuição, tá bom? Então tem o caminho da desistência, o caminho da limitação e o caminho da compreensão. Vamos ver de onde elas vêm e qual a conexão entre elas. Então, ou você para aqui, decora um pouco aí, toca a ficha nas outras cartas, ou você continua e vê aonde que eu quero chegar com esses 4 vídeos. Eu tenho certeza que se você chegar no final desses 4 vídeos, você vai estar sem mais nenhuma preocupação com essa carta. Ufa, né? Então, para quem prosseguiu, é poder, força e domínio. É nisso que você vai pensar. Para decorar essas 3 é só pensar no urso, no animal mesmo, no urso mesmo. Ele é um animal poderoso, forte e dominante. Ele é territorial. O território dele, é ele que manda. Ele pode não estar agredindo, mas ele tem que estar dominando. E nas relações, quando eu digo nas relações, tá? Eu digo de relações todas. Qualquer tipo de relação. O urso vai ser representado por aquela pessoa que exerce o domínio, exerce o poder. Porque sempre vai ter uma pessoa dominante. É muito difícil uma relação de igual para igual. Sempre alguém vai ter mais dinheiro, ter mais poder de persuasão, já vai guardando essas palavras. Porque nas relações alguém sempre vai ser o mais forte, alguém sempre vai dominar. O poder, a força, o domínio, eles são exercidos de várias formas. Por exemplo, força bruta, né? Tem gente que força e acaba conseguindo aquilo que quer. Tem gente que agride e tem gente que compra tudo, né? E consegue aquilo que quer. Então
Então eu dei, são exemplos, e pode ser um poder moral também. Tem domínio até mesmo moral, de uma pessoa ter uma moral tão elevada, tão alta, que ela chega a ser a parte mais forte na relação. De conhecimento, aquele que sabe mais, de forma natural também, pode ser da natureza da pessoa. Isso é o urso. Agora, o poder e força exagerados, ele já modifica de atitude. Quando ele exagera qualquer um dos sentidos dele, ele pode levar a um extremo. Se ele se sentir ameaçado no domínio dele, ele já vai ficar agressivo. Então, qualquer aspecto, por isso que tinha umas 40 palavras-chave, qualquer aspecto que ultrapasse um certo limite, que a pessoa não controle, porque veja bem, é fácil controlar poder e força? Acho que é bem difícil para um ser humano controlar o poder e a força. Quantas rodas de conflito a gente já entrou? Quantas palavras foram ditas em momentos de raiva, em momentos de grande emoção? Quantas crises de choro? Qualquer tipo de exagero. Quando aquela pessoa é urso ou está sendo urso, qualquer exagero fica perigoso. Agora, por que o urso tem essa característica? Porque ele é dominante. Olha bem para esse urso aqui. Ele tá bravo? Não, né? Ele tem até um dentão bem simpático. Experimenta ir ali no território dele e mexer com ele. Sabe aquela pessoa, ou sabe nós mesmos, quando a gente diz assim, olha, eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. É isso aí. Ah, fulano é tão querido e tal, mas quando acontece tal coisa... Fulano, quando bebe, não tem isso? Então é isso, porque ele é um animal dominante. Então ele tá tranquilo desde que esteja tudo como ele quer. Esteja tudo, ele esteja controlando. Aí você já vai desdobrando. Tá? Ao longo dos vídeos a gente vai falando, vai desdobrando as palavras-chave. Aí você vê o porquê que ele é possessivo, o porquê que tem a ver com agressividade. Então é com isso que ele chega. A própria presença dele já é uma presença opressiva, tá vendo? Opressão, intimidação. Às vezes a pessoa está exercendo um domínio, exercendo um poder de tal forma que a outra pessoa se intimida. Essas são as situações quando alguém tem uma opinião que faz valer a sua opinião, quando alguém está tentando influenciar, então daí você já vai desdobrando. Tudo vai vindo do poder que ele tem, ou o poder que ele acha que ele tem, ou o poder que ele deseja ter. Para eles não faz diferença, é dele e pronto. Outra palavra, ciúme. Ele está sempre defendendo as pessoas que ele gosta até o extremo, que é o ciúme, né? Então aí eu posso te perguntar, o urso é uma carta negativa? O que você acha? Ele é uma carta negativa? Ou ele é positivo e pode ser negativado conforme a situação? Ou ele é naturalmente negativo, mas conforme se controle, ele pode ser positivado? O que é que você acha nesse momento? Antes de responder isso, eu vou pedir para você abrir a mente, tá bom? Nenhum preconceito, nenhum conceito dizendo é ruim ou é bom. Fique de mente aberta e lá no final a gente refaz. Ele pode ser utilizado como uma carta de aviso, ou seja, ele não pode ser ignorado, ele é uma carta muito importante. Não que as demais não sejam, mas ele vai apresentar um aviso muito importante. Ele pode estar indicando que forças muito poderosas estão em desequilíbrio naquele momento. Muitas vezes na tiragem, quando aparece o urso, tenha atenção. Tenha atenção que você vai perceber alguma força muito grande que ou esteve, ou está, ou estará em desequilíbrio. E o urso em desequilíbrio é um problema sério. Então é sempre uma carta de atenção. Uma pessoa com quaisquer de seus sentidos descontrolada. Tome cuidado comigo, eu não sou o que pensa sobre mim, eu sou o que sou. E é isso. O urso em nós, ou o urso nas pessoas, ele tem uma natureza. E a natureza dele vai sempre mandar ele fazer aquilo que ele quer. Aquilo que ele é. Prova disso é colocar seres humanos em confinamento e observar o comportamento do início e o comportamento do final. É sempre no começo é uma coisa, vai chegar uma hora que a natureza da pessoa vai aparecer. E a nossa também. Por mais que se romantize o urso, isso acontece, a gente vai ver, ele é o que ele é. Então tenha sempre em mente isso, tá bom? Fim do primeiro vídeo, tem continuidade. Vamos ver quem é o guerreiro que vai assistir o segundo vídeo. E é a hora do café agora. Muito obrigada e até!